Como mostrado no episódio anterior, nós já iniciamos toda a parte das divisões das paredes internas. Nesse momento nós recebemos a visita da Cinex, que é responsável pelas portas de passagens, e também da CRJ, que está responsável por todas as esquadrias do nosso escritório. Nesse episódio eu vou mostrar para vocês a importância do caderno técnico dessas empresas, porque muitas pessoas imaginam assim, é somente instalar uma porta, é somente instalar uma janela, mas vai muito além disso, são muitos detalhes técnicos que devem estar alinhados com a obra para que tudo saia perfeitamente encaixado, funcional e, claro, esteticamente lindo. Então, nesse momento, após eles fazerem a visita na obra, eles passam as especificações, de como deve deixar os vãos, orientações para os construtores e, além disso, eles fazem as medições de como está na obra e passam um caderno técnico para a gente assinar, e esse documento ele deve ser seguido tanto na obra como na empresa. Então, como vocês podem ver, esse é o caderno técnico da CRJ. Na CRJ, eles passaram todas essas especificações, não só dos vãos, mas também de como deve ser assentado os trilhos. Vocês vão ver na obra esse trilho assentado. Então, isso é muito importante, seguindo à risca, para que quando chegue a instalação, tudo ocorra da melhor maneira. E uma coisa que eu acho muito bacana, eu vou mostrar para vocês aqui também no vídeo, a CRJ, ela toda semana ou a cada 15 dias, ela vai na obra nesse processo pós-caderno para fazer as orientações técnicas. Então, por exemplo, teve um errinho na obra, eles passaram um caderno técnico e pediram uma solicitação de um tipo de trilho, de como deve ser instalado o trilho. E quando eles foram fazer a visita técnica para fazer essa conferência, essa orientação, viu que o trilho não estava de acordo com o nível que eles solicitaram. Então, o pessoal da obra, eles notificam isso em um registro, e o pessoal da obra deve ajustar para que tudo fique ok. Então, além do caderno técnico, tem uma grande importância da equipe deles visitarem a obra e fazer sempre essa conferência e essa orientação técnica para que tudo ocorra bem. E aí, por fim, agora, após as orientações, após esse caderno técnico assinado, a gente começa a contar o prazo, que eles têm de produção desse material. Então, enquanto está contando o prazo deles, nós estamos andando com outras demandas dentro da obra, com a parte elétrica, a parte de hidráulica. Então, tudo isso vai andando enquanto o prazo das esquadrias está rodando. Além, então, de toda essa orientação que nós temos da CRJ, que está responsável pelas esquadrias, nós também tivemos as orientações técnicas do pessoal da Cinex. Então, o pessoal da Cinex foi na obra, como vocês viram no episódio anterior, e a partir da visita na obra, eles começam a parte de caderno técnico. Então, eles passam esse caderno técnico, fazem todas as orientações de todas as portas de passagem, que nós estamos usando. Então, a parte também elétrica, quando é porta automatizada, então o pessoal da Automatize também tem que estar alinhado. Todas essas informações contém no caderno técnico deles, para que na obra siga corretamente. Uma coisa que eu quero lembrar aqui, que a gente falhou e nossa, foi um problemaço, mas a gente resolveu, mas eu queria comentar. Quando a gente foi fazer o steel frame, eles pediram pra gente passar o tamanho da porta certinho, Então a gente ligou na Cinex, viu o tamanho da porta e passou exatamente o vão que a Cinex pediu.
tudo certo, o estrutural, o steel frame mesmo veio certinho com o tamanho que a gente tinha passado da porta. Pronto, ok. Chegado, aí pôs o steel frame, montou o vão da porta. De repente, nas visitas técnicas da Cinex, eles passam que esse vão tá correto, mas que tem que ter, vou falar dentinho, mas essa não é a palavra certa. É um detalhe de degrauzinho para encaixar o marco da porta. E isso, a estrutura já estava feita. Aí foi um reboliço, né? Que a porta tá pronta, como que vai cortar a estrutura, porque deveria ter pensado antes. São coisas que o steel frame vem nos ensinando, que até esses mínimos detalhes devem ser pensados antes. E isso foi uma forma de fazer uma reflexão no escritório, porque a gente se apega tanto na alvenaria que a gente consegue deixar o vão e depois a gente faz esses detalhes, que a gente não dá a importância necessária antes, né? Então, no steel frame, a gente não consegue cortar a estrutura, a gente não consegue fazer essas alterações depois. Então, nos obriga a pensar em cada detalhe. Então é uma coisa que o nosso escritório está aprendendo ainda mais com o steel frame, né? Que ele está nos ensinando na marra aí, mas enfim, deu tudo certo, a gente conseguiu fazer esse detalhe. Mas aí a importância das orientações técnicas, das visitas técnicas das empresas, dos fornecedores que a gente escolhe. Então eles passaram todos esses detalhes, vocês vão ver que a porta já está toda prontinha para receber. E agora é só também começar a contar o prazo deles. Bom, então nessa etapa a gente assinou todos os cadernos técnicos, né, como foi dito. E aí durante esse processo o pessoal da Automatize, junto com a Casa 21, vem refinando toda a parte elétrica, compatibilizando tudo com o nosso luminotécnico, e o Vitor, que é a parte que está tomando conta da parte elétrica, vem fazendo toda essa estruturação, passando fios, que é muito fio. Eu nunca vi tanto fio na minha vida, vocês vão ver nos vídeos aí, de toda a montagem. E é outra coisa que a gente tem que assim, teve que tomar muito cuidado, porque ao mesmo tempo que estava passando fio, o Fernando da Casa do Gesseiro estava fechando as paredes, e então não poderia nada deixar passar. E como eu disse nos outros episódios, é uma corrida contra o tempo, mas assim, foi muito bacana de ver todo mundo assim, com uma força-tarefa, querendo fazer dar certo. Uma coisa que acontece nesse processo agora, que é quando a gente começa a soltar toda a parte de fiação, tubulação e tudo mais, é a parte do ar-condicionado também. Então quem está responsável por essa instalação é o Luciano, que é nosso parceiro. E antes de tudo, lá no projeto do steel frame, ele já nos passou o ar-condicionado que caberia, né? Qual que era o modelo, porque no projeto do steel frame a gente já deixou esse entreforro, que é a altura do forro com a laje, para encaixar o ar-condicionado cassete, para vocês verem o tanto de detalhe que a gente tem que pensar. E nesse momento agora que a gente tá, começa os recortes para instalar também a parte do ar-condicionado, sendo que toda a tubulação foi deixada. Então, no meio tempo que a gente está fazendo as divisões internas das paredes, nós também estamos passando fiação com o Vitor, finalizando a parte de tubulação do ar-condicionado, organizando a parte hidráulica, para que assim a gente possa vir com os acabamentos finos no próximo episódio para vocês.